Olha, eu gostaria de começar dizendo que o município de Sorocaba, durante muitos anos, foi considerado não só o município, mas a região aqui, que tinha cerca de 11 hospitais psiquiátricos na região, foi considerada aqui essa região e o município de Sorocaba como o maior polo manicomial do Brasil em função de tantos leitos psiquiátricos existentes. Eu já trabalhei em hospitais psiquiátricos, já trabalhei em ambulatório e em CAPS. Eu comecei a trabalhar há 28 anos atrás e não tinha ainda a reforma psiquiátrica. Então eu assisti tudo que se passava nos hospitais. Tanto o lado humano dos profissionais e dos pacientes, e muita coisa boa, como muita coisa ruim. Quando veio a reforma psiquiátrica, com a proposta dos CAPs, residência terapêutica, fim de hospital psiquiátrico, eu me animei, eu pensei, nossa, que coisa boa, vai melhorar. Quando foi na década de 2000, saiu a lei da reforma psiquiátrica no Brasil, né, onde os hospitais psiquiátricos seriam praticamente extintos, no sentido de que eles não seriam mais o único dispositivo a única instituição para cuidar das pessoas com transtorno mental. E com o passar dos anos, a reforma foi sendo implantada, eu observei que não melhorou tanto como eu achava que precisava melhorar, né? E como a maioria acha que precisa melhorar. Bom, aqui nós temos uma fotografia do município de Sorocaba com os serviços que existiam em 2012, antes do início do TAC, que foi no começo de 2013. Aí nós fizemos 2015, que foi o ano passado, e 2016, que será a implantação de todos os serviços de uma rede bastante complexa, para atender todos os pacientes e usuários da saúde mental e da álcool e outras drogas, não é? Já sem os 4 hospitais que existiam em Sorocaba. Pós-hospital, mas eu sinto às vezes vontade de morar lá fora, porque tem mais liberdade. E aqui no hospital tem muito paciente que às vezes atormenta a cabeça da gente e a gente fica triste, fica nervoso. Temos, além disso, aquela dívida histórica que estamos pagando, que é com a reinserção social dos pacientes moradores de hospital psiquiátrico, ou seja, aquelas pessoas que entraram para o hospital psiquiátrico e nunca mais saíram. Então, essa dívida histórica social fez com que no município de Sorocaba nós já tenhamos implantado 26 residências terapêuticas, cerca de 250 pessoas saíram dos hospitais depois de décadas de internação e estão morando na cidade. Aqui é minha cozinha. Pode entrar, gente. Aqui é minha cozinha. Que lindo! Vamos ver? Que bonito! Aqui é meu quarto. Licença. Tô. Pode também, Pode. Pode entrar. Pode entrar. Aqui é minhas coisas. Agora, tem mais ainda que a questão da preparação desse morador, de poder voltar à sociedade e tal. Então eles são monitorados para ir na padaria, para ir na praça, para ir, enfim, passear. E também isso como uma coisa de que eles sejam, que essa identidade de ser ex-morador de hospital psiquiátrico não seja a que mais aparece, ao contrário. Então na hora em que a gente tem uma possibilidade de fazer algo misturado com as pessoas todas da cidade, ninguém sabe quem é quem. Entendeu? Na sala. Onde você vai hoje, Laura? Eu vou pra minha casa. Quem mais vai morar lá com você? A tia. Tem mais pacientes lá? Tem. A gente vai poder visitar você? Vai.
Que bom. Mostra o que você tá levando aí. Ó, eu tô levando essas pecinhas de roupa pra não poder vestir, pra não passar frio. Coração, Esquece esse pai o medo de amar novo. Coração, esquece esse medo de amar novo. E aí, Laura, é verdade que você tá emocionada? Tô Tá chorando? chorando. Eu tô mais feliz aqui, porque aqui é um lugar limpo, é um lugar muito ajeitado, é um lugar muito especial para nós poder morar. A gente está lidando não com indivíduos, a gente está lidando com sujeitos. Quando a gente diz isso, é porque cada vida é uma singularidade. Então, se a gente for levantar aqui todas essas experiências com essas pessoas que deixaram o hospital depois de longa permanência, nós temos vários casos singulares que merecem publicação. É inacreditável, gente, que ficou muitos anos, de repente, a superar. Eu não sei como é que eles conseguiram a resistência, entendeu? Para permanecer tantos anos assim, excluídos, e agora ultrapassam todas essas décadas que ficaram sem nenhum respeito, nenhuma possibilidade de viver em sociedade. Então me conta, Laura, onde que é o seu armário? Meu armário é esse aqui, só que são meus sapatinhos meus que eu tô por trás. Desse aqui, ó, desse par aqui eu tô atrás dele. Tá, vamos procurar. E agora tem cadeado, então, pra ninguém mexer no armário. Tem cadeado, mas eu guardo meu sapato aqui em cima do guarda-roupa. Aqui é o quarto da Sueli. Da Sueli só uma... Que bonito, muito legal. Vamos vendo mais a casa? eu queria ir embora, né? Vamos. Aqui é o nosso banheiro. Tomar banho. Muito bonito. Parabéns. Aqui, Tereza, devia gritar aqui, Tereza. A doutora Sara. A Tereza tá aqui. Tudo bem, Tereza? Tudo bem, tia, eu vou operada e tudo. É a cozinha. Que gostoso. Aqui todas elas ajudam. Quem que vocês estão fazendo agora? Conta pra elas o que tá fazendo. Suco de laranja. Suco de laranja. Tem muita gente por aí ainda. Nós temos mais de 4.000 moradores em hospitais psiquiátricos no estado de São Paulo. É muita gente. Para alguns, nós chegaremos tarde demais. Eles vão receber a alta celestial. Então vamos continuar vendo lá? Tem mais coisa? Aqui é a lavanderia onde lava a roupa. Que Aqui é a delícia. lavanderia, aqui é a máquina. Vocês que lavam? É a cuidadora. Nós temos hoje no hospital, aqui de Sorocaba, 408 moradores. Eu só vou dizer a você que fiquei satisfeita de estar participando desse momento histórico aqui em Sorocaba, com esta gestão que bancou isso tudo, quando o último paciente do Vera saiu. Aí eu falei, bom, deu certo. Fica aí. Parabéns. Foi embora mesmo? Vai hoje. Vou lá fazer sua alta. Vou arrumar as coisas. Como é que é bom morar sozinha, doutora Sara? Então, meu nome é Tatiane, eu sou aqui de Sorocaba, interior de São Paulo. Minha mãe mora num bairro chamado São Rosário e havia uma residência terapêutica ao lado da casa dela. E a gente observava o movimento dessa residência terapêutica. Eu entendo perfeitamente essa questão de ressocialização, de colocar os pacientes em contato com a sociedade, tentar fazer com que eles saiam daquela questão do hospital. Mas eu entendo que às vezes a legislação prega que você deve fazer alguma coisa, porém não fornece todos os instrumentos para que isso seja feito, não existe um planejamento para isso.
E era o caso que acontecia nessa residência. Então, tiraram as pessoas do hospital, colocaram nessa residência, que não era adequada, não era preparada para eles. Era uma casa convencional, até aí tudo bem, com uma grade aberta. Então, haviam casos em que, de repente, o paciente tirava toda a roupa na frente da casa e ficava totalmente exposto. Para mim, isso é desumano. Não é cuidar adequadamente de uma pessoa. A questão com a vizinhança também faz parte disso. Então, por exemplo, o cuidador e a referência técnica, se tiver algum problema com a vizinhança, terá que ir até os vizinhos e conversar. A gente fez isso muitas vezes. Conversou com o vizinho da frente, com o vizinho da esquerda, com o da direita, para poder explicar para eles que são pessoas que estão chegando depois de viverem em pátios e pavilhões. Então, muitos deles não sabem mais ter os comportamentos sociais que todos nós temos. Então, de repente, eles tiram uma roupa numa hora que não podem, enfim. Mas que isso também vai ser... eles vão ter que ser reintegrados socialmente, significa mudar os comportamentos que foram sequelas de uma instituição que não cuidou. Na casa da minha mãe, a gente não podia mais deixar uma parte da casa com janelas abertas, porque o cheiro de urina, de fezes, vinha da casa do lado. Então a gente imaginava que o quintal, que era o mesmo local onde a gente tinha acesso na nossa casa, as pessoas faziam suas necessidades fisiológicas ali. Então não era lavado, não era cuidado. Veja, todo esse projeto ele vai montando de acordo com as necessidades, mas tem uma equipe básica que tem que estar lá, sob pena do contrato ter que ser cobrado do prestador, né? A gente tem em alguns momentos que a equipe está completa, em outros momentos ela está em falta, porque tem um movimento aí dinâmico. Então a gente arca também com essas dificuldades às vezes. Temos também a questão das pessoas que não estão muito preparadas para isso. Então a referência técnica, que é nível universitário mais o CAPS, tem que fazer, junto com a educação permanente, alguma coisa de treinamento para essas pessoas. Meu marido chegou a presenciar paciente abrindo lixo e comendo coisa do lixo. Então a gente já, logo que abriu essa casa, nós vimos também uma questão de os pacientes não tinham, acho que, estrutura ainda dentro da casa, porque estavam chegando, e estavam comendo no sol do meio-dia, aquele calor absurdo no verão, comendo no sol, todo mundo sentado no chão, na garagem da casa, uma coisa meio... E os pacientes ficam ali entre uma refeição e outra, deitados no chão, como eu via nos hospitais psiquiátricos, isolados, vivendo aquele mundinho deles, né? Aquele mundinho como eles viviam no hospital psiquiátrico. Só que eles mudaram do hospital psiquiátrico para o CAPS, o mundinho deles mudou de lugar. É isso que eu percebi, e isso eu acho que não era a proposta inicial. A lei é muito bonita, pregando que deve ser tirado desses lugares, desses hospitais. Mas e aí? Está tendo fiscalização? Estão fornecendo estrutura real para isso? É desumano. É você tirar de um lugar e jogar em outro, simplesmente por jogar. Isso não é ressocialização, na minha opinião. Talvez precisasse mais dinheiro para mais profissionais, mais material, né, para poder ter mais recursos para trabalhar com os pacientes, para eles não cronificarem, né, porque até os profissionais parece que cronificam Digamos, o controle um outro olhar de como é que está sendo o processo nas residências terapêuticas implica em duas frentes. Uma frente é fazer toda semana uma reunião com as coordenadoras de residências terapêuticas, né? Nós temos 3 prestadores e temos cerca de 7 pessoas que coordenam as residências terapêuticas. Então, todas de nível universitário. Então, a gente faz essa reunião para poder, inclusive, escutá-las nas dificuldades que elas têm, tanto do ponto de vista né, quanto do ponto de vista operacional mesmo, né, da coisa da manutenção da casa, da compra dos alimentos, da administração dos benefícios que cada pessoa recebe, etc. Então, isso é uma coisa. E temos também as visitas que fazemos, não só a gente, mas a própria auditoria às vezes faz a vigilância sanitária, no sentido de acompanhar
como é que está essa residência específica. E nós chegamos inclusive a ligar para a vigilância sanitária denunciando essa questão, vieram, falaram que não tinha nada de irregular, assim, deram alguns toques, mas nada assim absurdo. Ligamos para o instituto na época que cuidava, que era o Moriá, e eles chegaram a falar assim que era um preconceito da nossa parte, que nós não queríamos ter uma casa daquele tipo ao lado da nossa. Quando nós, na verdade, estávamos falando da questão de maus tratos, que nós enxergávamos aquilo como maus tratos. Mas para frente até soubemos de uma visita surpresa que foi feita nessa casa por um órgão independente, e eles verificaram que realmente era uma das piores residências que haviam em Sorocaba, aquela do lado da casa da minha mãe. Às vezes chega alguma reclamação da comunidade, também nós vamos até lá e tal. E aí a gente procura ver quem é que reclamou para poder a gente dar uma devolutiva e dizer tal. Só que a gente teve experiências mais drásticas, porque houve, no início, pelo menos quando eu cheguei, houve reclamação da vizinhança e o prestador imediatamente mudou de endereço da residência, o que eu acho inassinável, porque as pessoas começam a se habituar naquela casa, na rua, e de repente por uma reclamação de que gritam de noite, de que ouvem música alta, como se gritar e ouvir música alta fosse só pacientes que vão saindo do hospital psiquiátrico. Né? Se fosse outro vizinho, talvez isso não acontecesse. Então isso que é um estigma, que mata as pessoas. Né? Então a gente tem dificuldades, a gente lida com isso. Agora, tem mais ainda que a questão da preparação desse morador. Existe. E hoje em dia, com o recurso arsenal terapêutico novo, né, medicamentoso, os pacientes saem mais rápido do surto do que antigamente. Então, acho que não precisava mais aquelas internações tão longas como existiam antigamente, que era até de 6 meses, né, de 3 meses. Eu acredito que em menos tempo o paciente já se recupera. Mas um caso ou outro, principalmente da população de baixa renda, é difícil você tirar o paciente de um surto e ele já não tem estrutura familiar, né? Às vezes para receber um paciente que está saindo do surto e ele chega em casa e piora de novo. Isso é muito comum, né? Então, não sei, talvez pudesse mesmo ter um outro modelo, né, que abarcasse esse tipo de condição, né, o paciente num surto, um paciente mais grave. A residência terapêutica tipo 1, tipo 2 da portaria do Ministério 336 e tudo isso, ela é para moradores de longa permanência dos hospitais psiquiátricos, ponto. Ela é exclusiva para dar a oportunidade dos moradores de hospitais psiquiátricos morarem novamente na cidade, ponto. Então, hoje, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está com esse diagnóstico de transtorno mental, que tem os pais cuidadores, e de repente esses pais faltam, essa pessoa teria direito, seja um esquizofrênico, seja um deficiente intelectual, seja um autista, eles teriam direito à residência inclusiva, que são também residências para 10 pessoas, mas que são destinadas àquelas que não têm moradia mais, ou porque perderam os cuidadores naturais, ou porque estão morando na rua. Sinto que realmente seria um movimento bastante interessante, que deveria acontecer mesmo, mas de uma maneira adequada. A gente cuida da própria saúde mental tendo acesso à cultura, ao lazer, a férias. Se a gente não tiver férias, não tiver acesso à cultura, acesso ao lazer, acesso ao esporte para quem gosta, o que é a vida? Então, todas essas pessoas com transtorno mental, eu gostaria que tivessem acesso à saúde mental. Eu quero falar daqui para frente da saúde mental do esquizofrênico. Ponto. É isso que eu quero fazer. Ah, tia Sara, eu tô chorando, tia Sara. Eu vou embora, tia Sara. Que legal! Você vai me ver? Claro que vou! Uma nova canção passa que nos volte meu coração. Colaboração se apronta pra recomeçar.
já pronta pra recomeçar.